Se você tem o costume de mesclar células aqui no Excel, não faça isso, porque eu sei que fica bonito, mas pode dar alguns problemas na sua planilha, principalmente na hora que você estiver fazendo algum cálculo. E eu vou te mostrar 2 exemplos práticos dos erros comuns de acontecer e como que a gente soluciona esses problemas. Então, digamos que você tem aí uma planilha e aí você centralizou uma célula, até para mesclou, centralizou, para poder deixar bonitinho, organizado, como se fosse um cabeçalho. Então você veio aqui, ó, escreveu normal, semana 1, por exemplo, selecionou aqui algumas células, página inicial, mesclar e centralizar. Agora aquela célula, que era uma só, ela se juntou e ficou grandona. Só que isso tem alguns problemas que eu vou te mostrar. Se você quisesse, por exemplo, nessa minha planilhinha, onde eu tenho valor e quantidade, saber todas as quantidades. Veja que aqui eu separei por semana. Semana 1, depois semana 2, depois semana 3 e assim por diante. Então, se eu quiser saber quantidade total, eu iria fazer uma soma. Igual, soma, 2 cliques, 1, 2, e vou pegar tudo que eu tenho nessa coluna da quantidade. Ó. Seleciono aqui, clico e arrasto. Opa, ó, você viu o que aconteceu? A minha seleção aqui está nessa parte da quantidade. Só que se eu continuar arrastando ela para baixo, ela vai aumentar e vai ficar desse tamanho. Por que isso acontece? Por que eu não consigo selecionar só a quantidade? Porque tem uma célula mesclada justamente aqui. E aí, quando a seleção passa por ela, o que acontece? Ela se expande e fica do tamanho dessa célula que foi mesclada. E aí dificulta muito, ó, eu poder selecionar só as quantidades. Uma solução para resolver isso seria igual, soma, 2 cliques. Digamos que eu queira somar tudo, então, que está na coluna C. Se eu clicar na coluna C, não dá certo, como a gente viu, ó, porque acaba selecionando tudo. Se eu clicar na coluna D, E, F, G, eu consigo selecionar só a coluna específica. Então deixa eu selecionar aqui a coluna D. E aí o que eu faço? Ao invés de usar o D aqui, ó, eu manualmente seleciono, coloco o C, e onde é o D, coloco o C de novo e aperto Enter. Dessa forma a gente conseguiria resolver o problema. Ó. Veja que eu selecionei certinho só a quantidade. Mas, e se eu não puder selecionar tudo isso daqui? Porque veja que eu de fato selecionei toda a coluna. E se aqui embaixo tiver outras informações que não podem ser selecionadas? Aí já complicaria também. Então veja que essa sim é uma possível solução, porém, pode ser que nem sempre é aplicável. Então como que a gente pode centralizar uma célula, mesclar, sem bagunçar as nossas fórmulas? Podemos fazer o seguinte. Eu vou tirar essa mesclagem, cliquei, mesclar e centralizar, tirei. Vou clicar aqui embaixo, vou remover também. Vou clicar aqui, vou remover. E por fim, na última, clico e removo. Pronto. Agora não existe mais mesclagem nenhuma. Ah, professor, mas eu quero deixar centralizado, mesclado, esse título. Então faz o seguinte, seleciona normalmente, ó, como se você fosse mesclar e centralizar, igual eu estou fazendo, só que aí você deixa sem mesclar. Selecionou todas essas células que você tem? Você vai vir aqui em cima, ó, página inicial, geral, você clica aqui, e então você vai lá embaixo, ó, mais formatos de número. Agora com essa nova janela que vai abrir, aqui embaixo em alinhamento, podemos escolher várias opções. Vamos começar com a horizontal, porque a seleção que eu fiz está na horizontal. Então eu quero alinhar esse texto na horizontal. Se eu quisesse alinhar na vertical, vertical seria algo assim, ó. Se eu selecionei um conjunto de células em pé, e aí eu quero deixar o texto bem aqui no meio. Isso seria o quê? Vertical. Porém, como eu selecionei um punhado de células assim, e quero deixar o texto bem no meio, isso seria horizontal. Ah, e se eu tivesse selecionado células para baixo, vertical, e também um punhado para a direita, horizontal. Aí eu iria ter tanto horizontal quanto vertical. E se eu quisesse deixar o texto bem aqui no meio? Aí eu teria que fazer este mesmo método para a horizontal e também para a vertical, para deixar o texto justamente aqui no meio, tá bom? Mas de qualquer forma, vamos voltar aqui, ó. Nesse caso, então, só vou usar a horizontal. Eu vou clicar onde está o geral e vou utilizar centralizar seleção. Na vertical também poderia fazer algo parecido. Justificar, distribuído, enfim. Vou deixar aqui distribuído, que aí talvez já seria as duas opções que você precisa. Vou clicar no OK e olha que legal. Agora a gente conseguiu centralizar, mesclar a célula. Mas não é bem isso, porque eu ainda consigo clicar na célula B1 e também nessa célula aqui. Então vamos fazer isso para todas as células que eu tenho. Seleciono essa daqui, vamos fazer mais uma vez. Depois a gente copia e cola a formatação. Selecionei então. Geral, eu clico e troco para mais formatos. Alinhamento, geral, troco para centralizar. E vertical, distribuído. Ok, pronto. Aí, ó, que legal.
Aí como é que eu posso fazer para aplicar agora esta centralização para a célula de baixo? Eu posso fazer igual eu fiz, selecionar isso daqui, pincel de formatação, 1, 2, e então venho aqui e seleciono essa célula. Agora venho aqui, seleciono esse conjunto de células, acabou, é isso. Posso clicar no pincel de novo e pronto. Assim a gente conseguiu centralizar e mesclar sem precisar mesclar de fato as células. E aí se eu precisar fazer novamente valor ou quantidade total igual, soma, 2 cliques, 1, 2, veja que agora é possível, inclusive selecionar lá de cima. Ó. Pronto, não importa, vai funcionar certinho. Aí eu posso selecionar tudo que eu quero e a centralização não vai interferir mais no meu cálculo ou na minha seleção, tanto da quantidade quanto também do valor total. Soma, clico na coluna B, Enter, pronto, é isso aí. Agora a gente consegue fazer tudo isso. O segundo exemplo meu, que eu queria mostrar, porque que não é interessante você centralizar células, aqui eu tenho algo diferente, algo que foi centralizado, mesclado na vertical. Aqui eu tenho o item B, certo? E como a gente pode ver, ele ocupa 1, 2, 3, 4 células diferentes. Porque todas essas 4 células se referem ao item B. Basicamente é uma planilha onde eu tenho data, o nome do produto, a quantidade que entrou e a quantidade que saiu. Como se fosse um registro de estoque, o que entrou e o que saiu. E aí, nesse caso, como eu estava registrando o item B, aqui no dia 3 ele entrou 4 unidades. No dia 4 ele entrou 3, no dia 14 ele entrou 2 e assim por diante. Então o que eu fiz? Eu selecionei um punhado de células e mesclei tudo, porque aí ficaria mais fácil, né? Mais bonito esteticamente. Mas aí eu não sabia que ia ter um problema. Se eu quiser somar entradas e saídas por produto, vai dar erro. Igual, soma C, 2 cliques, 1, 2, intervalo, eu quero coluna C, onde eu tenho os produtos, ponto e vírgula, o meu critério vai ser o primeiro produto que eu tenho, ponto e vírgula, e a soma é a entrada, Enter. Se eu clicar e arrastar isso daqui para baixo, eu obtenho todas as entradas de todos os itens. Veja que o item B deu 0, mas se eu verificar isso já não é verdade, ó, porque aqui tem item B e ele entrou. Aqui foi 0, é isso aí, depois 3, 2 e 3. Teria que contabilizar essas entradas, mas não está contabilizando, porque a primeira célula já é 0. Então aí já dá erro na soma. Isso também acontece para os demais itens que eu tenho. Talvez tenha aqui o item D, que deu 11, pode ser que nem seja 11, pode ser que seja 20, pode ser que seja 30. Só está contabilizando a primeira célula da primeira item do primeiro item D. Se a gente mesclou, deu erro, não funciona. Eu posso até fazer um teste aqui mais simples. Item, colocar assim, ó, A, B, A e B. O item A tem 10, é tudo 10 unidades, ó. Se eu quiser somar, igual, soma C, utilizar esses itens, só o que é item A, e contabilizar os valores, veja que o resultado é 30. Mas e se eu selecionar esses dois A's que eu tenho aqui? Selecionei, beleza? Página inicial, mesclar e centralizar. Ok, mesclei e centralizei, olha só. Já mudou o resultado para 20. Por quê? Só está considerando a primeira célula. 10 mais 10 é 20, mais 10 é 30. Então não poderia ser 20, e sim 30. Então aí já temos um problema. Como é que eu posso fazer agora para resolver esse problema? Tirar a mesclagem dessas células. Mas, para a gente ser mais rápido, eu posso clicar em toda a coluna C, e como eu sei que aqui tem células que foram mescladas, eu vou clicar simplesmente aqui, ó, mesclar e centralizar. Pronto, removeu a mesclagem. E olha só por que estava dando problema. É como se não existisse nada aqui embaixo. A informação só fica na primeira célula. Mas aí como é que eu posso fazer para poder selecionar esse item e descer para todo mundo? Sem ficar, talvez, demorando muito, eu vou clicar e selecionar toda essa coluna aqui que eu tenho, essas informações dos itens. Já vou aproveitar e fazer o layout que eu preciso, colocar bordas e centralizar aqui, ó, todo mundo. E aí eu vou usar um atalho bem interessante que é o Ctrl G, para abrir essa janela especial. Vou clicar em especial e vou selecionar só o que é em branco, ok? E aí eu vou apertar o igual e selecionar a célula de cima que eu tenho, item B. E agora eu vou apertar o Ctrl Enter. E assim eu consigo descer esses valores para todo mundo. E por fim, para tirar esse igual, que está uma fórmula, eu posso clicar na coluna C, botão direito copiar, venho em página inicial colar valores. Pronto, aí eu consigo resolver o problema
e já dá para a gente ver que a soma aqui também é solucionada. Lembra que o B estava mostrando 0? Agora já está mostrando 11. Então, dessa forma, a gente consegue resolver esse problema. E lembre-se, sempre que você precisar mesclar alguma coisa, veja se é possível, ao invés de mesclar, fazer aquela formatação que a gente aprendeu. Até porque, como a gente viu, pode dar bastante problema no Excel quando você faz a mesclagem de células. Então, quer dizer que sempre vai dar problema? Não. Depende do que você precisa fazer. Sim, você pode mesclar células no Excel, mas tome cuidado, porque pode dar problema. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.